conforme você puder. Tudo bem? O que eu não quero, que você deixe de pagar nenhum boleto seu. Olha para o seu irmão aí. Diga, se ligue, viu, irmão? Se você não pagar, a Coserne corta. Não, meu Deus, Jesus, o gerador do céu, liga aqui. Gerador do céu, não, filho. Jesus cego, olha, eu vi isso, irmão. Cego o homem da Coserne para errar minha casa, olha. Coitado do pobre do trabalhador lá, tem nada com isso. Que culpa que o homem tem que você não pagou o negócio? Cegar o homem, isso não é oração de crente não, você não é crente não, irmão. Isso não é oração de crente não, tá? Pague o teu boleto, para com isso, tá certo? Não faça isso não, tá errado. Vamos lá, vamos aqui a palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do primeiro verso, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, talvez na sua versão esteja discípulo dos profetas, dá no mesmo, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo, o quê? Temia ao Senhor, era temente, era servo de Deus. O que mais? E veio o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Vamos entender isso aqui. Está Eliseu lá, chega a mulher, pede uma palavra e fala: Olha, preciso de ajuda, Senhor. Me ajude, me socorra. E ela disse: Tu sabes que o meu marido, teu servo, temia Deus. Era alguém que Eliseu conhecia, era um discípulo de profeta. Aqui, para facilitar o nosso entendimento, vamos imaginar que é como se fosse um desses obreiros. E a esposa chegasse depois de falecido, dissesse: Pastor, o senhor sabe, meu marido era aqui da obra, morreu. E fez, sabe o que, pastor? Deixou uma dívida para mim. E sabe o que mais? A dívida é tão grande, é tão alta, que os meus 2 filhos vão ter que ser escravos, serão escravizados para pagar a dívida. Olha para o teu irmão e fala assim: que dívida é essa, meu irmão? Irmão, tem gente assim. Graças a Deus que hoje não existe mais essa coisa como nessa época. Nessa época era assim: se a dívida fosse muito alta e a família não tivesse com que pagar, pagaria-se escravizando os filhos, até que a dívida fosse paga. Ou seja, ia trabalhar de graça. E não entenda aqui a escravidão como aquela coisa do Egito, está levando chicotada, não é isso. Mas era trabalhar de graça, e o soldo, o salário que deveria receber, não receberia. Ia abatendo, amortizando a dívida, até que ela zerasse. A mulher entra em desespero, diz: Olha, o credor já veio e quer levar meus 2 filhos, me socorra aqui, Eliseu. Então eu preciso fazer, irmãos, algumas ponderações logo de cara. Esse camarada que morreu, ele era o quê? Discípulo de profeta. O texto não é claro ao dizer se ele era discípulo de outros profetas ou do próprio Eliseu. Mas independentemente de quem fosse o profeta, ele era discípulo de profeta. O discípulo, ele deve replicar, reproduzir aquilo que aprende. Sim ou não? Esse é o princípio básico de discípulo. Ele aprende de um mestre, ele aprende de um discipulador, de um tutor, e reproduz aquilo. Mas como alguém é discípulo de profeta e faz o contrário? Porque não diz a Bíblia que Eliseu andava pedindo socorro financeiro ao rei ou a quem quer que seja. Não que
a pessoa de Deus não possa passar um aperto. Não entenda errado, por favor. Eu preciso de um adendo aqui nisto, para que você não interprete errado. Mesmo você sendo de Deus, mesmo você sendo uma pessoa consagrada, de oração, de leitura, pode acontecer na sua vida um período de luta, um período de um agravamento financeiro. Pode acontecer, e isso não significa que você está em pecado. Pode significar que você fez escolhas ruins. Pode ser. Mesmo de Deus, mesmo você sendo uma pessoa de oração, você pode fazer escolhas ruins e isso trazer como consequência dificuldades financeiras. Isso pode acontecer. Está me entendendo? Sim ou não? Não quer dizer que a pessoa não seja de Deus, mas especificamente no caso desse camarada, ele deixa a rolar uma dívida que se torna de fato uma bola de neve, se torna impagável. E eu tenho dito isso ao longo dos anos, irmãos. Às vezes, as lutas financeiras vêm sobre a família porque não há nenhum tipo de controle. E eu tenho dito, irmãos, nem é falta de bênção, porque tem pessoas que não é bastante. Nenhuma bênção será suficiente, nenhuma. A pessoa vai dar um jeito de gastar tudo e ficar zerada. Esses dias atrás, acho que umas 3 semanas atrás, ou 2 semanas atrás, eu estava ensinando na igreja algo muito importante sobre isso. E eu dizia que quando a bênção de Deus vem, atenção, se você não ouviu no dia, ouça hoje. Quando a bênção de Deus vem, ela nunca, repete comigo, nunca, mais uma vez, nunca, mais uma vez, nunca vem para uma pessoa. A bênção de Deus nunca vem para uma pessoa. Ela sempre vem para um grupo de pessoas e até para uma nação. Então, se eu sou canal de bênção de Deus, eu entendo que a bênção de Deus vem para mim e também para que eu melhore a vida de alguém. Isso quer dizer, pastor, que tudo que eu pego e o que sobra eu tenho que dar? Não, você não tem que dar tudo. Mas entenda, toda vez que sobra, uma parte disto tem que ser repartido com a vida de outra pessoa que tem menos que você. Tá claro? Estou falando de oferta? O que você acha? Não. Eu estou falando de vidas, de você repartir com vidas. Não é aquela coisa de crente pidão. Atenção a isso. Mesmo sendo crentes, tem crente pidão, que não pode ver você não ter nada, que quer arrancar um pedacinho. Não é isso que eu estou falando. Então veja que há limites claros, limites nítidos, porém tênues. A divisa é muito tênue e você tem que ter sabedoria para entender. Então vem a bênção. A bênção primeira é para quê? Para que eu supra a minha necessidade. Você sabe a diferença entre necessidade e vontade?